O paranormal não vem para a nossa realidade. O paranormal não existe. Histórias sobrenaturais são só invenção, lendas, historinhas de filmes, jogos, livros. O mundo tem uma base de regras lógicas. Ou pelo menos, isso é o que vocês acreditaram até hoje. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ordine e serei sua narradora hoje pela Horta Resumitas, um projeto de resumo feito por fãs. Hoje vamos entrar no universo de Ordem Paranormal e contar uma história sobre uma ilha e seus moradores cheios de segredos. O Segredo na Ilha, ou OSNI, é o primeiro spin-off do RPG de Ordem Paranormal criado por Rafael Lang, também conhecido por Selbit. Mas o que é um RPG? RPG significa Role Playing Game, e é um jogo de interpretação no qual um grupo de amigos chamados Players enfrentam desafios criados pelo mestre, a pessoa que criou a história do universo onde eles estão. Nesse universo, o paranormal é uma realidade que está para além da nossa. Nela, existem suas próprias leis e organização, ou falta dessas duas coisas. Um lugar no qual habitam várias criaturas criadas a partir do imaginário universal. As histórias de terror, folclore, contos e fábulas podem ser encontradas. Mas não nesse caso. Na pacata ilha de Típora, o paranormal nunca foi algo a se considerar. Ele nunca existiu. O mais importante é não se esquecer que Todo mundo tem um segredo. Sabendo disso, vamos começar nessa jornada. A ilha de Típora é onde essa história que envolve mistérios e muitos segredos se passa. Mas antes disso, vamos conhecer nossos jogadores. O primeiro protagonista é Olivier Florence, um personagem de estatura média, com roupas longas e folgadas, cabelos castanhos, olhos verdes e uma luva na mão esquerda, interpretado por Goulart, que está prestes a chegar à ilha com seus pais e sua irmã Amélie. Tudo começa em um barco, com Olivier acordando por causa de gritos abafados vindos do convés. Batidas soam na porta e era Adrian, o dono do barco, que veio buscar Olivier para ajudá-lo com um problema que estava acontecendo lá em cima. Ele falava algo sobre ser cancelado? Tá, eu quero me aproximar dela e quero ajudar ela a sair das cordas. Você chega próxima Não dela, então? encosta em mim, você vai ser cancelado igual ele. Tá bom, fica aí então. Eu consigo sair sozinha. Na hora, Olivier entende de quem ele está falando e sobe para o andar de cima, apenas para encontrar Amélie contorcida no chão e enroscada em várias cordas. Amélie Florence é uma mulher alta de cabelos brancos com as pontas roxas. Usa uma camisa branca por baixo de um macacão bordô e possui o nariz grande e fino, sendo interpretada por Benhamon. Adrien e Olivier ajudam Amélie a sair dali e descobrem que toda essa confusão aconteceu enquanto Amélie tentava ajudar Adrien a soltar algo que travou o motor do barco durante a viagem. Essa coisa acabou sendo um pedaço de ferro, contendo desenhos estranhos. Eu sabia que vocês iam conseguir. Eu sou forte, eu falei que eu era forte. Eu Você- posso pegar o pau? Você consegue pegar o que caiu do Tá. seu lado com certeza. Tá, então eu tiro a calça. Assim que esse problema foi resolvido, somos apresentados a Angelina e Montel Florence, os pais dos irmãos Florence, que aparecem desesperados com medo do barco afundar. Logo são acalmados pelos filhos e Adrien mostrando que estavam quase no destino final, a ilha de Típora, com seu farol imponente no horizonte, um lugar que esconde muitos segredos. Desembarcando, Amélie olha ao seu redor e resmunga, chamando a ilha de Mukifo. Tenta usar seu telefone, mas percebe que não tem sinal, e pior, ele está com pouca bateria. Angelina reclama com Montel, dizendo que ela tinha prometido que a ilha teria conexão. Ele responde que acreditava que o lugar teria, pois o pintor era um milionário. Ele então pergunta se pelo menos existia energia no local. Montel diz que sim, mas é interrompido pelo último tripulante misterioso do barco. A família finalmente o conhece como Cavalcante Bueno. Ele pede perdão por entrar na conversa e informa a triste notícia que alguns lugares na ilha não contêm energia elétrica. Logo após a interrupção, ele se apresenta como o melhor analista de imóveis da imobiliária Fachada. Ele também conta que a mansão em que vão se hospedar era de um pintor rico que desapareceu há 20 anos atrás. Adrian volta para o grupo e pede por um favor: ir ao farol e entregar um pacote de marmita para o faroleiro. Amélie aceita relutante, depois de ver que não tem sinal na ilha e ela está quase sem bateria. E Olivier vai atrás, depois de alguma insistência dos pais. Os irmãos Florence finalmente chegam no farol. Dos pedaços, sujo e acabado. Mano, isso aqui é claramente uma marmita pro cara que tá dormindo. Só a gente sobe lá, deixa a marmita e vai embora. Cara, parece... Eu nunca comi isso na minha vida. É arroz com feijão. Esse negócio preto aqui é bem diferente mesmo. Tipo de carne, talvez, não sei. Isso aqui não é milho? Eu não sei, para de tocar na comida. Eu coloco de volta na marmita, assim.
Vocês sobem a escada? No topo do farol, eles encontram um velho, que muito provavelmente era o faroleiro, dormindo. Olhando ao redor, percebendo que o farol tem um cheiro forte e desagradável, eles encontram uma névoa esquisita sobre o lugar e uma pintura danificada do farol. Tentando ver melhor o quadro, Olivier acaba acordando o faroleiro, que se fora de si, com veias pretas saindo dos olhos e vai pra cima dele. Mas Adrien aparece e tira o velho, que estava gritando frases e palavras sem sentido de cima do Olivier. Voltando. O sino! O segredo! O segredo! Escuta o chamado! Escuta o chamado! O segredo tem que ser mantido! O segredo tem que ser mantido! Adrien pede para eles saírem enquanto ele tenta acalmar o faroleiro, e Olivier o obedece. Mas Amélie fica na parte de baixo do farol, vasculhando os papéis, e descobre que o velho faroleiro se chama Celestino Vurtoren, e que Adrien é seu sobrinho. Ela também acha uma foto de um homem de chapéu com duas crianças, e decide levar todos os documentos que encontrou, contrariando seu irmão, que a pressiona a sair do farol. Ele entra de novo na construção, puxando sua irmã de volta para onde eles desembarcaram. Enquanto isso, em uma cabana na praia, acorda Milo Castello, um garoto de olhos verdes, cabelos ondulados castanhos, que usa um suéter azul marinho com um macacão marrom bem desgastados, e tem uma marca no braço direito em forma de polvo. Ele é interpretado por Matt. O garoto acorda assustado de um pesadelo, se levanta e vai em direção à cozinha, onde está seu pai, Bartô, um homem alto e forte, que tem a mesma marca de polvo no braço e várias cicatrizes espalhadas pelo corpo. Após conversar com seu pai, Milo sai para ir até o centro do vilarejo da ilha e lá encontra Barnabé, um simpático senhor mercador junto de sua filha Amora, que carregava consigo o gatinho da vila, Bisteca. Barnabé avisa Milo sobre os visitantes que estariam chegando naquela manhã e o aconselha a ir recebê-los na doca, aproveitando que ele levaria os peixes a Adrien. Como é que o Bisteca tá? Tá bem, Tá bem? tá ali. Ela aponta pro Bisteca assim, o Bisteca... Do outro lado da ilha, na casa da jardineira da mansão, Bárbara Lima, uma moça de cabelos cacheados loiros, olhos cor de ambar, que usava um vestido de pano desgastado por baixo de um avental branco e botas, sendo interpretada por Bagi. Bárbara se prepara para ir ajudar os visitantes da ilha com as malas a pedido de Adrien. Ela olha em volta de sua casa e lembra que sua mãe, Lívia, está dormindo e só acordaria tarde. Se dependesse dela, a casa não estaria organizada, e sim em um estado caótico que só é evitado por Bárbara. Ela vê a porta do quarto de Lívia trancado, como sempre fica todos os dias, e vai em direção às docas. Chegando lá, ela se encontra com Milo, e eles conhecem os irmãos Florence e os outros visitantes. Em uma conversa, Cavalcante conta que só vai ficar na mansão até seu amigo Vanderlei chegar, enquanto Montel admite que veio apenas para analisar as obras do pintor Constantino Moretti. Bonjour, bonjour. Vocês veem a Angelina, uma loira meio perua. Qual é o seu nome? Bárbara? Bárbara. Bárbara? Bárbara. Eles pegam uma trilha para irem até a mansão. No caminho, tudo estava bem. Até que um javali furioso aparece e ataca o grupo. Milo disse que isso nunca tinha acontecido antes, enquanto Bárbara complementa que existem na ilha alguns bichos meio agressivos, mas nada naquele nível. O javali derruba Cavalcante e ataca sua perna, mas depois de algum esforço e uma malada improvisada, o grupo consegue espantar o javali de volta para a floresta. Vocês veem eles descendo o cacete nesse javali. Eu vou pegar uma mala e eu vou tentar grudar na cabeça do bicho. Posso? Manda ver, com certeza. Ok. Eu vou jogar a mala na cabeça dele, assim. Cabeça. Desgraçado! Hoje tem bacon no jantar. Bacon do javali. Ao chegar, eles avistam um imponente casarão, velho e completamente sujo, com exceção do jardim. E Bárbara diz que ninguém mora ou entra na mansão há anos. E também é nesse momento que Bárbara conta a eles sobre o sistema de troca da ilha. Eles não possuem um sistema monetário, mas sempre trocam uma coisa pela outra, e qualquer coisa extra Adrien traz de barco. Então, Angelina convida Milo e Bárbara para um jantar, com pagamento pela ajuda com as malas e o javali. Bárbara busca a chave da mansão, que estava bem escondida na sua casa, e conta aos outros sobre como Lívia, sua mãe, não conta boas histórias sobre a mansão. O salão da mansão é bonito e bem empoeirado, com vários quadros ao redor das paredes. O item que mais chama atenção em toda a entrada é um quadro em cima das escadas, de um homem com olhar profundo, que traz o sentimento de que ele está olhando através da sua alma. O pai, o Montel e a Amélie estão tipo de frente para esse grande retrato, o maior deles. E ele tá tipo... Constantino, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Todos ficam surpresos com o lugar. Amélie e Olivier vão correndo em direção ao segundo andar, enquanto Milo e Bárbara, que sempre tiveram curiosidade sobre a mansão, conversam. Mas Bárbara estava um pouco receosa de explorar por causa de sua mãe. Quando Milo finalmente convence ela que tudo ficaria bem, eles sobem para o segundo andar da mansão, encontrando os irmãos Florence discutindo sobre quem iria buscar peixes para o jantar. E aqui Milo se oferece para ir junto com Olivier. Você já ganhou, vai agora. Agora você vai no mercadinho. Se fudeu, tá? Lixo, lá, ganhei. Não me deixa com a menina.
Não me deixa com a menina. A menina Vamos, não. Olivier, vamos. Deixa eu ver. Não me deixa com a menina. Ó, mó bonita ela. Os garotos então se afastam da mansão e vão até a direção da vila por meio de um atalho para conseguir o alimento. Milo se animou falando que mostraria o mar para Olivier e no caminho ele contou para o habitante da ilha sobre o incidente no farol. Milo responde intrigado falando que nunca tinha visto faroleiro antes. Convida um novo amigo para passar na casa dele outro dia. Ao chegar na vila vão direto ao mercado fazer o pedido do peixe com o mercador Barnabé. Ela pediu eu não sei, legumes, sal, o peixe, azeite, eu não lembro. Mas são interrompidos ao ver Amora e Ian, crianças pequenas que Milo conhecia bem, chateadas e aos prantos, pois Pedrinho e Vitinho roubaram o gato de estimação de Amora, Bisteca. Tá, Ian, Milo promete à garota que ele e Olivier vão encontrar ele e partem atrás dos garotos encrenqueiros, enquanto Barnabé vai atrás de Evandro, o delegado da ilha. Enquanto isso, as meninas começaram a vasculhar a mansão, e Amélie sobe para o segundo andar em busca de um quarto para chamar de seu. Mas no caminho, encontraram um quadro estranho. Quadro tinha uma figura coberta por um véu, parte de um rosto assustador aparecendo por trás. Amélie comenta que seu pai havia falado sobre um pintor famoso que morava naquela casa, sendo o motivo da família ter viajado até Típora. Já Bárbara comenta que vários rumores existem acerca dele, e sua mãe a proibiu de entrar na mansão quando era pequena. Enfim, deixando isso de lado, ambas vão no quarto ao lado, que Amélie imediatamente reivindica para si. Mexendo um pouco no cômodo, Bárbara encontra um recorte de jornal antigo chamado Gazeta de Limeira. Nele falava sobre as grandes pinturas feitas por Constantino Moretti. O pintor chamava atenção por fazer supostas artes temporárias, além de não buscar pagamento pelas suas obras. Somente que as pessoas que buscassem quadros dele tivessem sentimentos genuínos e intensos. Ao mesmo tempo, Amélie encontra um bilhete sobre duas pessoas planejando se encontrarem no jardim. Voltando para a busca de Bisteca, Olivier e Milo seguem Amora e Ian à procura dos encrenqueiros até o matagal de trás da casa do Wagner, encontrando Pedrinho e seu irmão brincando, arremessando o gato de um lado pro outro. Milo rapidamente interrompe o jogo, pedindo que liberassem o gato de imediato. Pedrinho debocha, se auto-intitulando dono da ilha e afirmando que só ia devolver o gatinho com um pedágio. Milo não deu seu braço a torcer e o valentão ficou furioso. Você para de encher a porra do saco. Entregue esse gato. você nunca vai ser seu irmão! Nunca vai ser o seu irmão! Seu irmão! Eu sei que eu nunca vou ser ele. Quem me dera Você ter quer o estivesse gato? aqui no meu lugar. Ele vira pro Vitinho, então vai pegar! Fiu! Ele taca o gato com força pra caralho pra cima. E o gato se agarra numa árvore lá no topo. O morador da ilha foi rápido em subir e pegar o gato da árvore. Amorinha e Ian agradecem e entregam um desenho do Bisteca, antes de partir com o bichinho. Milo então respira fundo e tenta tranquilizar Olivier, falando que eventos como aquele não aconteciam com frequência, mas ele se mostra despreocupado, dando um tapinha nas costas de seu novo amigo e falando que ele é a coisa mais legal da ilha. Aí eu chego perto do Milo assim e bato nas costinhas dele. Eu gostei de você, legal. Acho que você é a coisa mais legal dessa ilha até agora. Ele fica bem feliz com essa informação. Barnabé logo é visto no horizonte com Evandro, que reclama sobre ser chamado para mais uma bobeira de criança. O dono do mercado, no entanto, só diz aos meninos que o policial era assim mesmo e os dá um lampião, já que começou a escurecer. Eles agradecem e decidem voltar para a mansão. Enquanto isso, a exploração de Amélie e Bárbara ainda não tinha acabado. As duas decidiram ir ao quarto que Olivier já tinha escolhido dormir e foram vasculhar a área, encontrando muita coisa. Primeiro encontraram 4 cartas. A primeira assinada por um TC, agradecendo a Noralma por ter ajudado a aprender a escrever. A segunda assinada por Raíssa Gama, elogiando Noralma e sua capacidade de decoração de interiores e se referindo a outra carta que estava na biblioteca, sobre onde colocar o piano. A terceira agradece Constantino e fala sobre um suposto segredo da ilha, assinado por Vurtoren, o mesmo sobrenome de Adrian. A quarta agradece Constantino por um quadro, dizendo que ele a encheu de esperanças de conseguir uma criança, assinado por Zélia Castelo. Amélie também encontra um documento rasgado e amassado escondido, com uma letra diferente do bilhete que eles encontraram anteriormente, reclamando sobre a troca de turnos de trabalho e citando uma mulher chamada Leilinha. Bem,
Saindo um pouco dos documentos, as duas discutiram sobre o que poderia ser esse segredo da ilha citado na carta. Lembrando que o faroleiro já tinha citado essa frase antes, quando a família Florence chegou na ilha. A conversa, entretanto, morre cedo, porque Bárbara achou mais um retrato de um homem e uma ficha de herdeiro de um suposto depósito. Mas não deram muita bola pra isso. Amelie, em um movimento clássico de irmãos, invade sua privacidade e olha a mochila do encapuzado. Porém, não achando nada de interessante para zoar o irmão, decidem continuar sua exploração, indo até o quarto escolhido por Angelina. O primeiro item que Bárbara logo acha ao entrar foi uma lista de funcionários antiga da mansão. Nele, o que mais chamou a atenção dela foram os nomes com o sobrenome do Milo. Pensaram até em uma possível traição, e principalmente um alvo de fofoca. Mas em respeito a Milo, decidiram deixar o assunto pra lá, porque o nível de fofoca era alto demais até pra elas. Bárbara pediu para que Amelie não contasse sobre para Milo e ela aceitou. Então, continuaram a andar pelo cômodo até encontrarem mais 2 bilhetes. A primeira, uma pessoa que não sabemos quem é ainda, está falando preocupada sobre seu anjo por conta das atitudes estranhas de Constantino, que parecia doente e teme a vida sem Leilinha. Já a segunda é sobre um trabalhador da mansão que estava com mal-estar e ia se ausentar por um tempo, agradecendo aos donos do casarão, dizendo que foi uma bênção ter os conhecido. As garotas não param por aí. Claro que elas decidiram também olhar em volta do primeiro andar. Bárbara e Amelie foram direto para o escritório de Montel, que estava tão ocupado na análise das artes do lugar, como na exploração que as jovens estavam fazendo. Já na escrivaninha, Amelie encontrou uma chave e um telegrama de Eloy Abreu para Noralma Moretti. Foi nele que veio a descoberta para elas, na qual Noralma é a esposa de Constantino. Mas, além disso, o telegrama também contém informações interessantes. Falta de contato entre eles, se houve alguma descoberta nova sobre aquilo e sobre os boatos de um grave acidente. Eu viro pra ela do outro lado da sala e falo assim, amiga! Aí, amiga! A Noralma era mulher do Constantino. Você descobriu a fofoca inteira. Vou ler pra ti, louca. Se prepara. Quando a Amelie estava na escrivaninha, Bárbara encontra um mapa com 2 documentos. Um tem relação direta com o telegrama. Era outro escrito de Eloy, animada e torcendo que o histórico e o livro da biblioteca que ela tinha separado eram os que ela queria. O segundo documento era um histórico da família dos Moretti. Muito documento, Senhor Cristo. As garotas também acharam um bilhete mais sujo, que a Amelie tentou limpar com seu álcool gel para ter mais um conteúdo da folha. Nela, contém um relato de uma pessoa desconhecida assustada, falando que sentiu a Noralma vestida de noiva atrás dele enquanto espiava a porta de Constantino. Ele teoriza que talvez por isso o pintor fazia as pinturas macabras dela vestida assim, pois já havia visto e enlouquecido, e que por isso se isolou por estar doente de vê-la e não querer espalhar essa doença. Que verem todos os documentos, finalmente deu tempo dos garotos chegarem à mansão. Milo, vendo o casarão por perto, pediu para Olivier não contar a Bárbara que ele bateu em Pedrinho. Eles vão até a cozinha, entregar o peixe para Angelina e seguem ao escritório, ouvindo as teorias da dupla investigadora. Elas contam praticamente todas as descobertas, exceto o documento que citava Zélia Castelo, a parente de Milo, como tinham prometido entre si anteriormente. Antes de sair do escritório, Bárbara mostra a foto de 2 pessoas a Montel, perguntando quem eles eram. O analista ficou impressionado, falando que era de Constantino e sua esposa, Noralma. Ele comenta que o pintor deixou algo informando que se mudaria para uma ilha junto com o amor da sua vida, de sumir da mídia e do alcance geral do público. Garotas, vamos lá na cozinha comer a mamãe? O grupo, então, já fora do escritório, continua a conversa no hall, deduzindo que toda a vila de Típora surgiu, provavelmente, de trabalhadores da mansão que precisavam de um lugar para morar. E a Amelie sugere olhar o cemitério quando estiver de dia. Milo não gosta muito da ideia, mas Bárbara concorda. Elas também falam do quadro macabro do segundo andar, que faz Milo querer ver a pintura. E assim, todos sobem até lá. Subir, Bárbara decide finalmente entregar a carta, que tinha o nome de Zélia. Milo comenta que não sabia quem era a moça, e sua amiga pede para ele perguntar para Bartô sobre quem ela era. Depois de um pequeno debate entre todos eles, decidem que apenas um teria a experiência de ver um quadro, por segurança. Amelie termina sendo a escolhida. Oliveira promete que eles iriam atrás dela caso algo acontecesse. Mesmo assim, a apreensão tomava conta de Amelie a cada passo naquele longo corredor em direção até o grande quadro. Ela sentiu uma sensação estranha, como se o quadro a chamasse. Amelie para em frente ao quadro. Ela sente suas lágrimas pingarem, seus pelos arrepiarem, e o quadro passa a derreter num ritmo hipnotizante. Amelie tinha mais plena certeza de que aquele era o momento que ela havia vivido toda a vida para entender. Um momento que tudo fazia sentido. Ela olhava o quadro e a mulher olhava para ela através de seu véu. Era apenas Amelie e a noiva. A verdadeira arte é só um reflexo dos sentimentos de quem a contempla. O vazio tomava conta de Amelie. Tudo ao seu redor era aquele sentimento que ela sentia em seu coração. Até que Amelie a ouve depois de um longo tempo imerso no vazio. Me chama pelo meu nome!
Noralma. Mesmo que Noralma parecesse mais tranquila com a resposta, algo nela ainda permanecia em desespero. Ela continuava carregada de agonia e raiva. Por que você fez isso comigo? Se você realmente me ama, por que você quer destruir a minha vida? Me chama pelo meu nome! Você estragou tudo. Se alguém descobrisse isso, nós tínhamos algo tão puro. Você entendeu tudo errado. Menos 2 de sanidade. Menos 2 de sanidade. Menos 2 de sanidade. Menos 2 de sanidade. A figura toca Amélie e ela volta para a realidade enquanto grita em desespero, enlouquecendo. Todos vão em sua direção e depois de algumas tentativas, Olivier consegue acalmá-la, atirando daquela agonia. Carregadas de medo e confusão, e logo Bárbara dá a ideia de jogarem um lençol sobre o quadro para que ninguém mais experienciasse algo como Amélie. Então, a pintura é coberta. Olivier comenta sobre como o rosto de sua irmã parecia com uma afeição que eles haviam visto no faroleiro, e ele supõe que aquele era o mesmo efeito. Eles têm os pensamentos interrompidos por Angelina, que os chama para jantar. Enquanto comem, Olivier resolve perguntar para Montel sobre a tal experiência individual do quadro. Fala sobre tais experiências. Sobre os sentimentos únicos vividos apenas quando os quadros eram vistos por uma pessoa de maneira individual. Cada um descrevia a experiência de forma única, e Montel se lamentava por nunca ter tido a oportunidade de entrar em contato com um dos quadros legítimos do pintor. Enquanto Milo pergunta o motivo de Montel ser tão obcecado em Constantino, ele fala que além do mistério de seu desaparecimento repentino, depois de ter dito que havia encontrado o amor de sua vida, ele achava que seus quadros eram realmente incríveis, principalmente por estarem envoltos no mistério de não poderem ser fotografados, fazendo com que ele aceitasse um emprego naquela ilha assim que surgiu a oportunidade. Quando apenas o grupo sobra na mesa, eles pensam na possibilidade de destruir o quadro, momentaneamente abandonando a ideia pelo cansaço. Eles começam a sair da mesa para irem descansar, e para a proteção de Amélie, Bárbara entrega uma flor para ela. Então, pode fechar a tela da mansão? Amélie, antes de você ir, fica com a Fro. Não sei se você gosta de Fro, mas ela sempre me protege. Eu tenho mais no jardim. Obrigada, isso foi muito fofo. Mais 15 de sanidade. Mais 87. Mais 1 de sanidade, achei boa. Mais 1 de sanidade pra Amélie. Ai, obrigada, Deus. Já que estava tarde, e para que Milo não atravessasse a floresta sozinho, ele e Bárbara resolvem dormir juntos na casa dela. Na mansão, Olivier e Amélie decidem dormir juntos, e Olivier dá um beijinho na testa de Amélie antes dela adormecer. Tudo caminhava para uma noite tranquila, até que os irmãos ouvem passos pesados no terceiro andar, junto com o barulho de algo se arrastando. Entretanto, resolvem não investigar o som. Com medo do que poderia estar lá, dormem mais uma vez. O dia acaba, deixando a ilha de Tícora imersa no sono de cada um dos habitantes. Eles esperavam ao menos um segundo dia mais tranquilo que o primeiro. Amélie acorda e vê que Olivier está dormindo e vai até a janela dar uma olhada. Ela vê Cavalcante com sua maleta andando do lado de fora, indo dos fundos para a entrada da mansão, além de uma leve neblina que se estende pela grama próxima à construção. Amélie acorda seu irmão para ver também, achando ele um estranho por estar acordando tão cedo. Olivier, eu vou até ele, eu tento chacoalhar ele na cama. Chacoalhar. Olivier, acorda, Olivier. Olivier. Tô não. Tá não o quê, porra? Levanta. Olivier. Não tô, não. Levanta, Olivier. Que foi? Eles sentem o cheiro do café da manhã e saem do quarto. No meio do caminho, eles veem Montel com o cabelo bagunçado, dizendo que trabalhou até tarde. Amélie pergunta se ele ouviu algo durante a noite, mas ele nega e concorda em seguir seus filhos até a cozinha para comerem. Na cozinha, Angelina está cantando animada. Olivier dá um beijo na bochecha dela, fazendo sua irmã questionar desde quando ele era fofo assim, com ele respondendo que sempre foi com a mãe deles. Amélie começa a falar sobre Bárbara e sua mãe dá a ideia deles irem para a praia. Eu faço assim pra minha mamãe. Ai, que legal que você tá fazendo amigas aqui. Eu vou passar nela. Filha, Oi, você trouxe biquíni, né? mamá. Vamos pra praia. Mamá. Eu esqueci a JBL. Não acredito. Mas eu já Eu tinha até falado peguei seu isso. sotaque de novo. Caralho, que merda. É o tempo todo isso. Na casa ao lado, Bárbara acorda com os raios de sol entrando pela janela, e logo depois acorda Milo. Eles ouvem fortes batidas na porta e reconhecem a voz de Lívia Lima, mãe de Bárbara, se questionando do porquê de Bartô estar lá. Lívia entra no quarto furiosa, brincando com os dois por terem ido à mansão. Bartô leva Milo embora, dando-lhe um sermão sobre o que fizeram, enquanto Lívia continua brigando com Bárbara e dá um tapa no rosto da filha, aí proibindo de ir no churrasco da igreja. Na mansão, Angelina vai se arrumar para ir à praia em seu quarto, e Amélie vai atrás. Enquanto a mãe está no closet trocando de roupa, ela mexe nas coisas de sua mãe e encontra documentos sobre um processo de divórcio. Eu vou assim.
Prezada Angelina Florence, recebemos sua mensagem acerca das dúvidas relacionadas a como iniciar o seu processo de divórcio. Primeiramente... Filha, tá aí? Você fecha, Eu ok. escondo, eu enfio na calcinha. Assim que a Amélie pega o papel, Angelina sai do closet e sua filha o esconde rapidamente. Ela percebe que a filha esconde algo, mas não tem tempo de dizer nada porque a Amélie vai para o closet se arrumar. Casa logo ao lado, Bárbara chora um pouco devido ao tapa e resolve sair, encontrando Olivier e conversando um pouco com ele. Amélie e Angelina então saem da mansão e encontram os dois conversando, e perguntam a Bárbara sobre onde haveria uma boa praia na ilha. Bárbara recomenda a praia. Bárbara recomenda a praia em frente à casa do Milo. Tendo Angelina ficado para curtir a praia, vão os irmãos Florence e Bárbara se encontrar com Milo na casa dele perto da praia. Apesar do clima estranho entre Milo e Bárbara por conta da situação de mais cedo com a mãe dela, Milo pede o lampião que emprestou antes de voltar. Eles decidem explorar a casa por dentro. As tábuas rangem, algumas mobílias estão sujas, uma casinha bem simples. Bárbara encontra uma bandoleira e eles começam a conversar sobre as possibilidades em relação ao quadro e à Noralma. A gente só quer pegar um solzinho, eu e minha mãe. O Olivier, ele é meio fresco, ele nem tira esse casaco, porque ele não quer mostrar... Eu vou desintegrar se eu tirar, mano. Eu não vou ficar no sol. Por que você vai desintegrar? É mormaço. Quanto tempo Milaço. você não toma banho? Será que o faroleiro... Será que o farolete... Depois do que eles quatro beberam na noite anterior, ninguém quer ficar sozinho, com ou sem um quadro. E Milo se questiona então se teria um quadro no quarto do seu pai. Apesar de seu pai parecer são, ele decide ir averiguar. Acaba não tendo quadro nenhum, o que significa que não tinha nada estranho. Espelho quebrado com gotas de sangue seco. Eles encontram também uma gaveta trancada e uma escrivaninha, que Bárbara acredita abrir com a mesma chave da mansão pelo aspecto da fechadura e da idade da mobília. Em outra gaveta, Milo encontra uma foto dobrada. Era sua mãe, Helena. Ele abre e essa é a primeira vez em 20 anos que ele vê um retrato da própria mãe. O momento durou pouco, já que eles logo ouviram um grito. Do lado de fora, Angelina se assustou com o javali correndo. Mas o problema mesmo eram os 3 cachorros, que logo chegaram latindo do mato, cheios de fome. Eles logo correram em socorro, tentando em vão chamar a atenção dos bichos. Um deles avança no javali e os outros se preparam para atacar a mãe dos Florence. Correndo para ajudar, ambos Milo e Olivier saem feridos e Bárbara se tranca no banheiro. De um barco ali perto, Amélie e Milo fazem remos de arma, o que ajuda Milo a dar um sacode em um deles, enquanto Olivier continua sendo atacado pelo outro cão. Bartô se aproxima de barco pelo mar, voltando da pesca, e escuta o filho gritar por ele. Em direção ao barco e eu vejo meu pai vindo. Meu pai! Ajuda! Sem esperar, Amélie pensa rápido e percebe uma lamparina perto. Usar o fogo poderia ser eficaz, e em desespero, ela grita para a mãe. Mama, me atira, me joga isso aí, me dá isso aqui. Me dá isso aqui, mama, tem que sacar. O que você tá falando, Amélie? Ai, os bichos! Me alcança o lampião. Tira esse barco! A lamparina! Que lamparina! Atrás de você! Ai, meu Deus! Ela vira e a lamparina cai. Ela derruba a lamparina no cotovelo. Sua puta! Ai, calma, eu tô pegando! Bem, isso assusta a Angelina, e ela acaba quebrando a lamparina. Ruim o suficiente? Aparentemente nunca, pois logo aparece cobra seguindo aquela barulheira toda, para perto de Milo, e uma delas consegue mordê-lo. A cobra é venenosa. De dor, Milo grita e é a primeira vez no combate que Bárbara se destranca do banheiro para ir atrás do amigo. Milo pula imediatamente para trás do barco para se proteger. Já sentindo veneno na perna, Amélie aparece e diz que precisa chupar a perna do garoto para impedir que o veneno circule. Mas após pensar um pouco, vulgo teste de intelecto, Milo rapidamente percebeu que isso só ia envenenar ela também. Isso vai ser estranho. Eu posso chupar a perna dele. Pra tentar tirar o veneno. Você pode tentar. Tá, eu vou... Você vê a menina chupar sua Eu perna. vou falar assim... Eu já ouvi falar sobre isso. Eu tenho que chupar sua perna. Ah, ela vai ficar envenenada também. Não. A gente vai na nave, ela vai resolver isso. Se você me chupar... Gente, pelo amor de Deus! Calma, mamãe. A gente tá falando da perna, não da cobra. Não me chupa! Tá bom. Tá, não vou te chupar.
Bartô, enquanto isso, se agita para se livrar dos animais. Ele é mordido, mas chuta o cachorro e quebra o pescoço dele, além de finalizar a cobra cortando sua cabeça. Ele joga os dois animais no mar e corre para ver o estado de seu filho, enquanto Wagner chega e se interessa logo no porco morto no chão. Então, Bartô pega seu filho pelos braços e começa a correr em direção à Návia. Milo conseguia sentir o veneno espalhando pelo seu corpo. Bárbara e Wagner logo atrás. Wagner aponta para a casa de Návia antes de se distrair com o barulho de bisteca, suspeitando que era outro animal selvagem. O pai de Milo chega na casa gritando pela médica e pedindo para ela se apressar. Ela olha para a situação assustada e pede para colocar o garoto na cama. Návia então estabiliza ele, quando Bárbara ajuda, lhe entregando qualquer material que ela pedisse. Depois de poucos minutos de correria, o resto do grupo chega na casa da médica. Olivier deixa o bisteca na porta e vai com Amélie ver o garoto envenenado, que diz sentir que está se afogando. Vendo que ele está bem, Návia pede para encontrarem uma erva que vai ajudar Milo, chamada Pé de Gato, justamente por gatos odiarem ela. Logo decidem usar o bisteca como avaliador, mas Olivier percebe que bisteca sumiu da porta, então as garotas saem da clínica e vão procurar ele. Não demora muito para elas acharem Pedrinho e Vitinho com o gatinho, o mais velho de boina, chamando a desconhecida de velha. Quem foi, Bárbara? Quem são esses dois? Quem é essa aí? Parece uma velha. Cala a boca! Velha. Filha da putinha, você acha que vai me xingar e sair ileso? Eu vou pra cima dele. Você vai pra cima dele. Vou. Eu achei que não ia mais ter velha nessa merda dessa ilha. Velha? Se você não Essa você porra. deve ser amiguinha daquele outro lá, o que só fica encapuzadinho. Cala a O boca. namoradinho do Milo. Filho Namoradinho da do Milo. Silêncio, pobre! Quem você me chamou? Pobre! É isso que você é, um pobrezinho. Eu não tava na cara dele. Caralho, doutor! Ali. As provações foram o bastante para Amélie e Pedrinho começarem a lutar. Ambos tentaram se bater, mas falharam. A dupla de irmãos do terror xinga um pouco mais o Milo e fogem da cena. Voltando para dentro da casa de Návia, Angelina chega preocupada e fala com seu filho, como ele e Amélie são as pessoas mais importantes da vida dela e que deveriam ter ficado em Porto, enquanto ele a abraça. Já Milo desabafa com seu pai, dizendo que nunca vai conseguir ser igual seu irmão, e pergunta quem é Zélia. Mas Bartô fica calado, então ele continua falando que descobriu coisas sinistras na mansão, que viu a cara de sua mãe pela primeira vez lá e se seu pai estava com ele, pois ele se sente sozinho, como se perdesse a única pessoa que ele tinha, seu irmão. Bartô pensa por alguns segundos e finalmente fala que se Milo continuar remoendo o que aconteceu, ele nunca conseguirá seguir em frente. Bárbara e Amélie, enquanto isso, acharam um espaço cheio de ervas, oferecendo para a bisteca 2 amontoados de tipos diferentes. Uma delas ele come e a outra ele sai de perto, o que traz confiança sobre as duas terem achado a erva correta. Bárbara diz para sua amiga não se preocupar com os encrenqueiros da ilha, pois eles sempre estão em busca de problema. Você ouviu a parte do... Tô cansado desse teatrinho? Que teatrinho? Mas do que eles estão falando? Eles sabem de coisas que podem virar a minha vida e a vida de outras pessoas de cabeça para baixo. Como assim? Ele é fofoqueiro? É tipo isso. Mas como que ele sabe disso? Você contou? Alguém contou? Ou ele viu? Existe uma coisa nessa ilha que todo mundo sabe, menos o Milo. Amiga, você precisa me contar, a gente é amiga. A gente é amiga. Eu te conto todas as fofocas, você me conta todas as fofocas. Eu te conto outra hora, mas é importante você saber que se eles iniciarem essa conversa qualquer outra hora que o Milo estiver perto de nós, você corta eles, não deixa eles seguirem. Tá bom, então se eles forem falar qualquer coisa do Milo, eu mando eles tomar no cu e dou um soco na boca do Pedrinho. Então, elas voltam para a casa da médica. Angelina fica assustada com o estado da filha e pede que Návia dê um jeito, pois ela está toda poída, toda arregaçada. Amélie recebe a ajuda de Návia e encontra um papel interessante. Enquanto Milo acorda com dor tendo a pomada feita das ervas aplicada em sua pele, ela decide pegar o documento para si sobre os registros de nascimento de uma mulher chamada Olga. Návia, entretanto, percebe que Amélie leu o documento. Ela explica então que sua mãe era parteira e aquele documento era os partos que ela fez. Por isso existia o nome de várias pessoas familiares, como Bárbara e Miguel, os últimos que ela tinha feito antes de morrer, e que Návia ajudou, também revelando a Amélie que sua mãe havia morrido 20 anos antes por tuberculose. Com Milo já curado, todos saem da casa de Návia e vão até o centro da vila, que já está movimentada por conta da organização necessária para o churrasco mais tarde. Os 4 estão conversando quando Adrian chega para falar com Milo. Mais afastada, Lívia chega no churrasco também, mas não se aproxima dos meninos. Ainda assim, Amélie esconde Bárbara da sua visão, ficando na frente. Mas outra pessoinha que chega mais para perto de Adrian é a Mora, e a animada conta que o Super Milo salvou o gatinho
bisteca mais cedo. Barnabé surge também e Milo puxa Olivier para a conversa, que Adrian reconhece da chegada dos Florence de que ele se encarregou no primeiro dia. Cheio de histórias, Adrian começa a contar uma mentira de que um monstro de 3 braços danificou o motor na viagem desse primeiro dia e o salvador do dia fora Olivier. Eu conheci eles no barco, né? Mas eles me ajudaram um monte, inclusive. Tem um problemão no motor do barco. Você não viu? Um monstrão de 3 braços. Começou a subir o barco. Se não fosse isso aqui, ó. Tá maluco? Mentiroso, fui eu, seu mentiroso. Não, ela tava lutando com o outro que tava aparecendo na frente. É Era um verdade. tentáculo, um povo com 10 tentáculos. É Milo. verdade. Eu olho pra Essa cicatriz nova aqui foi nessa hora. É verdade, é verdade. Eu era o tentáculo. Bara aproveita e pede para Barnabé manter Lívia longe para não criar uma cena. Então ele sugere de 2 dos meninos irem para a casa dele pegar um lampião, enquanto o outro tenta tirar a Lívia da festa. Vão Olivier e o Milo juntos. De novo, para a casa do Barnabé, enquanto Amélie tenta distrair Lívia. Eles acabam querendo fazer o contrário, persuadi-la a beber ainda mais para ela cair no sono. Enquanto isso acontecia, os garotos no caminho veem o Bisteca quase caindo em um poço e salvam o gatinho, o entregando ao Ivan antes de chegarem na casa do mercador e da Amorinha. Os dois logo avistam uma lamparina em cima da mesa, mas também decidem dar uma andada pela casa, vendo alguns quadros bonitos, um deles visivelmente com uma cintura da Mayra. Milo também olha as portas, vendo o quarto de Amora e um banheiro. Não conseguindo achar algo muito importante, os dois pegam a lamparina e vão em direção à vila. Lívia, no centro do vilarejo, acaba desmanhando sozinha de bêbada na mesa do churrasco. As meninas se separam. Eli foi atrás de comida e Bárbara acaba encontrando com Helena, que parecia já estar olhando em sua direção, e ela pede por uma roupa nova para Amélie. Depois de uma discussãozinha com o pai sobre seus interesses e hobbies, Amélie acaba sofrendo de um ataque. Não pode subir. Ela vomitar. Que nojo! Eles 4 se reencontram e Angelina chega perguntando a Milo se o pai dele é solteiro. Desculpa, ela tá meio segurando um copo assim. Desculpa, seu pai é solteiro? Mama? Não, eu só pergunto. Gente, calma. É que estavam perguntando ali atrás. Ela aponta, tipo. Ela aponta pro outro lado, assim, pra algum lugar que tenha alguma pessoa. Ela aponta tipo, pra família dos Nemieiras, assim. Estavam duvidando, porque. Só pra saber. Meu pai é solteiro. Se você quiser, você pode Eu quero falar fazer com um ele e teste de com o intuição seu pra marido saber ali. se ela que tá tava ali. mentindo. Pode dar um teste de instituição, por favor, com presença. 15. Ela quer muito dar pra ele. Ele... Ela quer muito dar para ele. A mamãe deu em cima do homem da perna. A mamãe deu em cima desse safado. Safado não, teu pai não é safado, eu nem conheço ele. Teu pai é... Você é meu pai de safado? Não, seu pai é... Pai de safado. Seu pai é... tem o braço grosso. Ela, seu pai gostou. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o seu pai é um garanhão. Que seu pai é um potranco. Seu pai é um alazão. Seu pai é um cavalo. Chega, Amélie! Tá. Então, o seu pai é bonito. Não é bonito, ele é gostoso. Ok, vem. Conversa vai, conversa vem. Barnabé sugere que façam logo um prato. Alguns encontros acontecem e Milo decide que era um bom momento para algo que havia preparado. O seu showzinho de banjo. Ele subiu na mesa e tocou um pouquinho. Foi ok. Pouco tempo depois, eles encontram com Helena novamente, que faz medições para a roupa da Amélie e sai correndo. Agora, mais sozinhos, eles falam sobre o ocorrido com a Noralma, sobre as cartas de amor, sobre a lua cheia. Ao estarem em Cavalcante, eles começam a pensar sobre ele ter passado pelo lado de fora da mansão e Bárbara diz que ele pode ter seguido uma trilha que leva a um banquinho em um penhasco. Bem suspeito. Outra coisa suspeita é quando o faroleiro chega do mato sozinho e um certo silêncio invade o lugar. Ele vai se aproximando das pessoas enquanto elas o observam e pergunta se alguém sabe onde o papai dele está, dizendo ainda que o sino parou de tocar. Alguém sabe onde meu papai tá? O sino parou de tocar. Papai, sim. Vocês veem, o Adriano tava comendo, ele levanta assim. "Oh, tio!" E o Celestino continua. Tá tão sozinho. Tá tão sozinho de novo. Cadê o meu papai? Ele tá com o tio Constantino. Eu não posso mais hoje.
Adrian se prontifica a ir levá-lo de volta, mas os meninos expressam a vontade de ir junto. Só que antes, eles precisam ajeitar aquela situação da roupa da Amelie. Eles vão para a casa de Helena, que é cheia de tecidos e materiais de costura. Tímida, ela toma um susto com tanta gente ali dentro. A máquina de costura em cima da mesa e... aqui, ó. E ela te entrega... Ela não olha ela olha pra baixo de novo. Aqui. Eu seguro na mão dela, assim, quando eu pego, eu passo a mão na mão dela e eu pego. Ela... Amelie, essa é a roupa mais legal que você vai usar na sua vida. Que a Helena aqui faz um trabalho espetacular e eu não me encostaria. É que eu vi que você tava toda suja, né? E é difícil eu ter que fazer a roupa inteira pra alguém aqui na ilha de novo. É bem... Eu acho divertido. Obrigado. Obrigada, Helena. Obrigada. Não precisava. Obrigada. Eu vou pôr. Eu vou querer botar a roupa. Posso pôr? Ok, você pode colocar. É um macacão que fica bem parecido com a sua miniatura original que a gente fez de arte, que vamos colocar ela aqui agora sem problema nenhum, graças a Deus. Acaba que ela ajeita as vestes para Amelie e para Olivier. Depois de se despedirem, foram eles, o Adrian, o Bartô e o faroleiro pelo caminho de volta para o farol. No caminho, eles escutam Cavalcante mais distante, mas ele logo se aproxima, dizendo que ele vai embora amanhã, avisando que seu parceiro viria tomar seu lugar. Ele continuou pelo caminho com o grupo, se intrometendo na conversa quando os meninos falam sobre explorar a casa pela manhã por ser mais seguro, falando sobre, ao que parece, o terceiro andar, que não é bom falar dessas paradas. O faroleiro, que cheirava forte e mal a queimado, também continuou falando coisas estranhas, como seu pai ter pedido para guardar segredo e que o segredo só podia uma vez por dia, para não seguir os barulhos da noite, e perguntando sobre seu pai. Adrian se despediu e tomou o caminho para o farol. Depois, Bartô se despediu do filho em um abraço ao ir para casa, o deixando com o resto. Quando chegam na mansão, Milo, Bárbara e Olivier conversam com o motel, enquanto Amelie vai para o quarto com a mãe, que começa a chorar. Mamãe, você tá bem? Você não quer falar nada? Contar nada pra mim? O que foi, Amelie? Você não quer me contar nada? Você não quer falar nada? Por que você tá assim? Você tá diferente, você tá tratando o papai meio diferente. O seu pai é chato pra caralho, Amelie. Eu não sei exatamente... Ela se joga na cama assim. Ela senta. Você acha que eu não sou interessante? Não, mamãe, você é muito bonita. Claro que você é interessante. Eu era muito bonita. Não, você é, mamãe. Olha pra mim. Ela olha ela olha pra baixo assim. Teu pai me conheceu quando eu tinha a sua idade. Eu era a mulher mais linda do desfile, ele falava. Eu nem lembro a última vez que ele me elogiou. Mamãe, o papai, você sabe que ele se ocupa muito, ele prefere as pinturas dele do que até a gente, então... Eu sei como a senhora se sente, mas não desse jeito, né? Não sei. A senhora quer se separar dele? Hã? Como você sabe disso? Mamãe, eu entrei aqui no quarto mais cedo e eu vi um documento por fora da mala e eu peguei e eu vi que você... Você viu o... Ai, meu Deus. Amelie. Mas, mamãe, calma, eu entendo. Eu amo Olivia, eu não sei o que fazer. Mama, eu não sei o que fazer, eu tento fazer. Eu dou um tento abraço deixar, nela. Ela te abraça de volta. Sim. Eu tento deixar as coisas mais interessantes pra ele e eu... Amelie a abraça, dizendo que ela tem que fazer o que for melhor para ela. Ela revela que força o sotaque francês para ele se interessar também, mas que Angelina deveria conversar sobre isso com ele. Olivier, Bárbara e Milo estão no hall da mansão. Eles discutem sobre algumas pistas e, eventualmente, começam a discutir sobre um registro de nascimento que tentaram impedir Milo de ver a todo custo, mas não é o suficiente. Milo acaba vendo. Ele então descobre a verdade. Milo descobre que ele nunca existiu. Milo descobre que ele não é nada mais que apenas o amigo imaginário de Miguel. Milo descobre que nunca foi real. Bárbara finalmente explode. Ela revela que por 10 anos todos da vila mantiveram essa mentira a pedido de Bartô, mas ela não conseguia mais seguir com isso. Sobre como um dia Miguel agia apenas como Milo e nunca mais foi ele mesmo. Como ela perdeu seu melhor amigo do dia para a noite e precisou sustentar uma mentira durante toda a sua vida. Um dia você simplesmente deixou de ser o Miguel e você nunca mais voltou. Por que você nunca mais voltou, Miguel? Por que você me deixou? O que tá acontecendo? Eu te deixei... Como assim? Eu sou o Milo, olha. Olha aqui o Milo. Você o Miguel nunca não foi tinha... o Miguel, Miguel! Mas o Milo que tinha a tatuagem no braço, a marca. Igual meu pai, o Miguel não tinha isso. Você é o Miguel! Tá, e quem que é o meu irmão? Se eu sou o Miguel, quem que é meu irmão? Ei, Bárbara, você tá vendo aqui o Milo, meu amigo?
Bárbara se sente esgotada depois dessa revelação. Ela acaba de gritar o que estava no seu peito por anos, enquanto quase chorava de frustração. Ela decide voltar para sua casa. Milo a segue, mas eles não tocam mais no assunto, apenas arrumam suas coisas para dormir. Os Florence, confusos, falam um pouco sobre o que acabou de acontecer e também vão para a cama. Mas no meio da madrugada, os irmãos acordam no susto, escutando algo caindo e um rugido perturbador vindo do terceiro andar da mansão. Eles ficam aterrorizados e decidem ignorar novamente os barulhos da casa e voltam a dormir. Entretanto, esse não foi o fim desse dia. Está chovendo muito. É possível ver as ondas batendo violentamente na costa. Todo o arredor se derrete e Milo se vê em uma praia, olhando o mar. Quando ele vê a silhueta de uma pessoa. Miguel! Miguel, eu sabia! Eu sabia! Milo fica feliz por finalmente ver seu irmão, que é exatamente igual a ele. Miguel fala sobre a porta estar se abrindo novamente. Milo acorda no dia seguinte encharcado em suor do pesadelo. Bárbara é a primeira a acordar. Deixa então o bilhete e as roupas para Milo, dizendo para ele tomar banho. Ela continua sua rotina enquanto seu amigo acorda se sentindo enjoado. Ele olha para a foto que tem de Miguel no seu colar e vai tomar banho, se encontrando com Bárbara depois. Eles falam um pouco sobre o que aconteceu na noite anterior. Bárbara se desculpa com Milo por ter passado dos limites, falando que Bartô ia ficar bravo com ela. Milo diz que preferia não acreditar no que ela tinha falado, então Bárbara fala sobre os seus pesadelos sobre tentar encontrar o Miguel. E ele também diz que havia sonhado com seu irmão e o havia visto em um sonho, que talvez ele teve por influência de algo que o faroleiro tenha dito. Milo conta a sua melhor amiga sobre seu pesadelo. Bárbara perguntou o que significava a porta estar abrindo. Ele continua a história falando que Miguel contou que quando ele sumiu, a porta estava fechando, mas agora ela estava abrindo, e ele não tinha ideia do que isso significava. Ele diz que havia ficado com um pouco de medo de Miguel, mas Bárbara diz que aquilo deveria ter sido apenas um sonho e para não se preocupar. Bárbara pergunta a Milo se ele lembrava como era ser Miguel, mas para Milo, ele nunca sequer havia sido um Miguel, então ele não sabia dizer. Ele sentia dentro de si que havia vivido no meio de mentiras, de situações confusas, porque seu pai havia apenas aceitado tal sumiço de Miguel. Quem de fato era Milo? Milo tenta se desculpar para Bárbara sobre toda essa história mais uma vez, mas Bárbara o impede de falar, que não era drama e muito menos era culpa dele. Então entrega uma margarida para ele. E contra todas as situações ruins que aconteciam, Bárbara nota que o dia seguinte, dia 28 de junho, era aniversário de Milo. Eu não sei. Milo, que dia é hoje? E aí eu acordei. Hoje é dia 27. É seu aniversário amanhã. Amanhã é meu aniversário. Vai ser o aniversário de... Não sei se vai ser Eu o meu sei. aniversário, mas vai ser o aniversário de 10 anos. Ó, agora que você sabe que você é você, você ainda é Milo, mas tô, pra você. Eu puxo assim da minha cestinha. Uma florzinha. Obrigado, Bárbara. É uma margarida? É. É uma margarida. Nossa, mas essa aqui pra colocar na orelha. Enquanto Milo e Bárbara começam a se dirigir para a mansão, Olivier e Amélie também acordam meio enjoados do churrasco do dia anterior. Mas Amélie estava um pouco pior que o irmão, logo correndo para o banheiro da mansão para vomitar o que tinha comido, obtendo a ajuda de Olivier. Dentro da casa, eles notam uma neblina forte que até os atrapalha de ver o hall de entrada. Eles estranham a situação, mas ainda estavam mais preocupados com o enjoo repentino que sentiram. Está bem aí, Amelie? Você não tá me segurando, pelo amor de Deus. Tô bem, eu tô bem. Você tá dentro, eu tô Eu tô bem. Aí ela limpa a boca assim, sai. Tipo assim, Olivier, vomitei Não, você volta, você vai... Mano, horrores, você volta e Olivier. você lava essa mão, sério. Pelo amor de Deus. Eu lavei a mão. Aqui tá tudo gorfado aqui. Volta lá. Lava a mão. Aí eu quero levar sigo ela reto. aqui. Não. Eu quero segurar ela e levar pra pia. Não, Olivier, me Não, solta, cara. me Eu solta. não vou soltar, olha que nojo isso aqui, cara. Que Para de pirrar, você não é chato, criança. que chato. Eu quero levar ela à força pra pia. Olivier, leva minha mão. Eu quero pegar um pouquinho de água e tacar na cara dela. Tá Filha bem? da puta, quase me afogou com Tá a carinha, tá acordado maluco, porra. Quando Millie e Bárbara finalmente chegam na mansão, Bárbara e Amélie se cumprimentam tranquilamente. Já vai! Depois disso, eles decidem organizar mentalmente tudo o que havia acontecido, desde a Noralma até o barulho de algo sendo arrastado no andar de cima. Eles se lembram que Cavalcante já havia citado um terceiro andar, então eles sugerem amarrar ele em sua própria cama?
A ideia foi descartada, pelo menos. Eles pensam em possibilidade de como achar as chaves para o terceiro andar, considerando até mesmo olhar para um dos quadros para consegui-lo. Mas Amélie diz que eles não deveriam fazer isso, devido a experiências passadas. Enquanto conversavam, Olivier e Amélie notam que durante o dia inteiro ainda não haviam visto os pais. Eles vão até o quarto e, ao abrir a porta, encontram uma cena no mínimo atípica, já que Montel e Angelina estavam dormindo juntos. Filhos do casal decidem deixá-los dormindo e o grupo começa a investigar a mansão. Amélie e Olivier encontram um bilhetinho trocado entre funcionários, onde eles falam sobre um segredo fora de controle. Já no térreo, Bárbara acha um jornal, mas o guarda para que eles pudessem ler reunidos depois. Amélie olha para o quarto de Cavalcante pela fechadura, mas não o encontra lá, apenas conseguindo enxergar sua maleta e um quadro ao lado da cama. Amélie confirma para o irmão que viu ele atrás da casa outro dia, e ainda teoriza um pouco sobre a possibilidade dele ter feito o barulho que eles escutaram do andar de cima. Talvez ele tivesse até mesmo roubado o quadro de lá, mas sem muitas conclusões, eles apenas decidem continuar investigando e param apenas para ouvir o que Bárbara e Milo encontraram. A verdadeira arte é apenas um reflexo dos sentimentos de quem a contempla. Estava escrito no recorde de jornal achado por Milo e Bárbara. Uma pequena entrevista com Constantino se destaca na página, entre uma explicação breve de sua arte e as experiências formadas por fragmentos temporários de sentimentos. Ele fala sobre não criar nada, mas apenas permitir acessar o que sempre existiu, numa finalização enigmática, também ressaltando que em breve não ouviriam falar dele novamente. Bárbara encontra em suas investigações uma foto antiga. Ela e Milo reconhecem algo, mas não sabem exatamente o que, apenas descobrindo que a foto era de 1966. Amélie e Olivier começam a descer para o térreo, e Amélie lembra que aquele era o dia de Cavalcante ir embora, já que um amigo dele ficaria em seu lugar. Enquanto caminham, percebem manchas de sangue no lençol que cobriu o quadro de Noralma, como se alguém tivesse mexido nele com a mão cortada. No andar de baixo, Olivier encontra um fax, que relacionava Noralma a um museu e que a recomendava como contato útil para Constantino. E Bárbara acha mais um bilhete, onde falavam sobre um casamento. Ela descobre então que um dos lados da conversa se tratava de Leilinha, já que era o nome citado ao fim da cartinha. Amélie encontra uma carta direcionada a Emério, contendo paisagens pintadas, e onde Leilinha mostrava sua afeição por pintura, além de apreciar o ensino sobre arte que Constantino fornecia e ficar feliz por ter tempo para pintar e explorar a ilha enquanto Emério a substituía no trabalho, até demonstrando interesse em entregar artes como presente. Milo, com uma ajudinha de Olivier, encontra mais uma carta para Emério, mas dessa vez escrita por Constantino, falando do bloqueio do terceiro andar depois que houve uma invasão, solicitando um projeto de fechamento de acesso limitado ao engenheiro e a arquiteta. Explorando a casa, eles encontram uma porta para um novo cômodo. Abrem e dão de cara com uma sala de estar enorme. Ok. Eles definitivamente tiraram o dia para investigar. De novo. Voltando à equipe, Amélie tenta mexer no grande piano da casa que havia na sala de estar, mas não obtém muito sucesso. Eles também encontram a ficha de contratação dos funcionários, revelando que por todo esse tempo Leilinha era parente de Bárbara, provavelmente mãe de Lívia. Procurando melhor, Milo encontra mais um bilhete de Leila para Emério, dessa vez falando sobre ter tomado remédios, mas já que nada parecia funcionar, era melhor que eles se preparassem para lidar com isso sem Constantino. Na distância, a buzina do barco ressoava e eles começam a se questionar se Cavalcante planejava ir embora, considerando que ele ainda voltaria para buscar suas coisas. Eles armam um plano para surpreendê-lo assim que o visitante misterioso aparecesse. Amélie e Olivier são escolhidos para ficar ali, principalmente porque Amélie diz ser uma ótima mentirosa. Antes de Milo e Bárbara saírem, Amélie ainda permanecia bastante confusa. Então, se Bárbara era descendente de Leila e Emério, todos da ilha eram descendentes de alguém que trabalhou ali, mas por que eles não tinham ido embora? Bárbara responde que ela e sua mãe sequer teriam para onde ir, por isso não saíam da ilha. Depois dos moradores da ilha deixarem a mansão, os irmãos continuam na investigação, encontrando mais um bilhete, dessa vez de Noralma, para Constantino, informando que os filhos do Sr. William haviam estado lá e quebrado uma das pequenas estátuas do hall de entrada, mas não haviam mexido na sala de estar, então ele não precisava se preocupar. Noralma também conta que apesar de ter sido Robertinho o culpado, Celestino é que se desculpou inúmeras vezes e parecia gostar muito de Constantino. Os irmãos também procuram entre os discos, tocando alguns deles no gramofone, mas pela pouca preservação, a maioria nem tocava direito, então Amélie passa a arremessar eles pela sala, até notar um papelzinho colado atrás de um deles. O mestre de obras, Lucas Fontoura, informa sobre ter deixado uma cópia exata de cada uma das chaves num painel secreto. Ele também fala que as plantas que mostravam como ir até o local estavam protegidas pelo Sr. Benio, então eles não teriam problemas com funcionários. Na mesa de pôquer da sala, eles ainda encontram mais um bilhete, de Jaime falando sobre como era melhor conviver com Maíra depois que eles começaram a pintar juntos, que Maíra também gostava de artes, mas preferia fazer esculturas em madeira, uma com foco em pintura
cinema e a outra com foco nas esculturas. Ele diz que só o fato do pintor estar na ilha já tinha algo que fazia eles quererem ser artistas. No final, agradece Leila pelas aulas dadas no vilarejo, dizendo que ela é uma grande mulher. Ufa, uma pausinha em tantos papéis, finalmente. Enquanto Bárbara e Milo caminhavam até as docas, conversando sobre o passado e a neblina da ilha, em um barco, alguém sofria bastante com o enjoo do mar. Um homem desconhecido ouvia Adrian contar sobre Milo, dizendo para evitar chamá-lo de Miguel, já que essa era uma história muito difícil de explicar. Mas o homem permanecia sentado na cadeira, realmente enjoado, perguntando se todo aquele papo estranho não vinha de alguma droga. Ele pede algum remédio para Adrian, e como ele não tinha, o que lhe restava era esperar chegar em terra. Ele fala que havia ido até lá para ajudar Cavalcante, para analisar a ilha e tudo o que precisasse de conserto. Finalmente, Vanderlei Nascimento chega na ilha de Típora. Enquanto ele tirava as coisas do barco, ele vê Bárbara e Milo chegando e pergunta se eles não eram os apreciadores da plantinha. Mas Adrian desconversa. Vanderlei. Pros íntimos Vandebas. É os maconheiros? Diga aí, man. Opa, Eu não sei do que ele tá falando. Quando era mais novo, eu também relato. Quando ele pergunta sobre Cavalcante, eles dizem que não sabiam onde ele estava. Como Adrian não ficaria muito tempo ali, ele pergunta se os dois poderiam levar a marmita para Celestino, o faroleiro. Bárbara e Milo decidem ir e pedem para o Vanderlei esperá-los. O barqueiro ainda os avisa que caso ele acordasse, deveriam abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem, para poder acalmá-lo. Dentro do farol, tudo era meio estranho e desagradável. O cheiro ruim por todo o ambiente era agravado pelo fato de tudo estar fechado e abafado. Eles deixam a marmita em cima de uma cômoda e Milo, curioso, abre as gavetas, encontrando alguns charutos esquisitos. Bárbara mexe neles, então sua visão começa a ficar estranha e as pupilas, por um momento, parecem ficar diferentes uma da outra. Mas isso passa depois de um tempo, mesmo que Bárbara continuasse um pouco travada. Celestino acorda, então eles saem, voltando a se encontrarem com Vanderlei. Eles começam a ir para a mansão. No caminho, Bárbara e Milo começam a questionar como iriam acessar os locais bloqueados da casa. Vanderlei simplesmente responde que eles dariam um jeito. Ele fala que Cavalcante trabalhava junto com ele, dizendo que não sabiam muito sobre o casarão, inclusive nem sabendo que os franceses estariam ali. Quando os irmãos Florence ouvem os três se aproximando, eles acreditam que se trata de Cavalcante. Correm até lá e encontram com Vanderlei pela primeira vez. Aquilo ali reluzindo, meteoro? Amélie chama Bárbara para ir até a cozinha, falando para ela dos papéis e sobre Mayra e Yara, já que depois de passar um tempo analisando o documento, ela havia notado que as duas eram gêmeas. Nossa, eu não lembrava disso, mas nem... Enquanto as meninas conversam, Milo, Olivier e o Vanderlei sobem até o quarto de Cavalcante, encontrando Montel. Eles perguntam se sabiam onde Cavalcante estava. Ele responde que não, e avisa que Angelina era quem havia falado mais com ele. Depois de notar que ninguém sabia onde Cavalcante estava, Vanderlei tenta arrombar a porta do seu quarto, mas não consegue abrir, apenas vendo pela fechadura que a maleta de seu amigo ainda estava lá. De repente, alguém bate agressivamente na porta de entrada. Achando que poderia ser sua mãe, Bárbara se esconde. Porém, quando Amélie abre a porta, Evandro, Adrian, Otávio e Barnabé estavam do outro lado perguntando por Amorinha. Barnabé conta que ela disse que iria brincar com seu amigo, e ele achou que ela estaria nas docas esperando por Adrian, mas ela não estava lá. Bárbara pergunta sobre o amigo. Eles explicam que era um amigo imaginário e normalmente ela voltava rápido, mas estava demorando, e eles decidiram começar a procurar por ela, preocupados com a criança. Milo diz para os convidados que Cavalcante tinha sumido também. Decididos a ajudar, eles se separam em duas equipes. Milo e Olivier vão para a praia, enquanto Amélie, Bárbara e Vanderlei vão para a floresta. Chegando na floresta, eles procuram muito bem, mas não acham nada. Bárbara comenta que talvez Amora tivesse passado pela mesma situação de Milo. Vanderlei pergunta se tinha algum lugar que os irmãos iam, mas ela diz que eles não iam em nenhum lugar específico. Vanderlei fala que eles deveriam ir nos locais de perigo da ilha, como o penhasco atrás da mansão. Em contrapartida, no caminho da trilha para a praia, Milo e Olivier vão conversando sobre o que estava acontecendo. Milo estava super preocupado, principalmente com os sumiços após seu pesadelo. Olivier tentou acalmar e ele fala rapidamente sobre a sua história e a de Miguel, não explicando muito sobre, mas conseguindo dizer o básico. Eles finalmente chegam à praia e Milo pôde ver sua cabana com bisteca jogado no chão da varanda. Preocupado, corre em direção ao gato apenas para descobrir que ele estava dormindo. Ufa! Notando a ausência do barco, que Milo sabe muito bem, isso significa que seu pai saiu para pescar. Então eles procuram por Amorinha dentro da casa com bisteca nos braços, vendo que ela não se encontrava lá. Mas, assim que saem da casa, algo chama a atenção de Milo, algo perto das rochas. Ele se aproxima com curiosidade para verificar o que poderia ser, e começam a se aproximar. Logo, algo preto entra no campo de visão deles. Um chapéu. Mas não qualquer chapéu. O chapéu de Cavalcante. Milo, Olivier, vocês já tiveram aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer? Um calafrio que percorre a espinha de vocês dois, inexplicavelmente. Como se o inconsciente de vocês já tivesse percebido
alguma coisa que vocês ainda não perceberam. Uma coisa importante. O terror tá encarando vocês. Logo de frente. Mas vocês ainda não entenderam. É exatamente isso que vocês estão sentindo agora. E vocês vão se aproximando lentamente desse chapéu. E o campo de visão de vocês, que antes era bloqueado por rochas, começa a revelar uma cena, uma visão traumatizante. Como nada que nenhum de vocês dois viu antes em toda a vida de vocês. E vocês começam a enxergar uma cena terrível. Não tem mais volta. As coisas nunca mais vão ser as mesmas a partir daqui. Eles acham o corpo de Cavalcante. E é aqui que vamos terminar a primeira parte desse vídeo. Obrigada a todos por assistirem até o final. Espero que tenham gostado e caso queiram continuar acompanhando, se inscrevam no canal e sigam a Ordo no Twitter. Lá temos o link de um formulário para caso você tenha interesse em fazer parte do projeto. Atualmente estamos com vagas abertas para todos os cargos. Até o próximo vídeo!